No alto das oliveiras, no alto das oliveiras, eu vi uma pombinha voar. Voou, voou, tornou a voar. É uma pombinha divina, Oxalá. Voou, voou, tornou a voar. É uma pombinha divina, Oxalá. O alto das oliveiras, o alto das oliveiras, eu vi uma pombinha voar. O alto das oliveiras, O pai Zé Valdivino era um dirigente muito rigoroso. Então, ele exigia o cumprimento das obrigações dos médios. Um dia da semana tinha que ir ao terreiro para cuidar das coisas do santo de cada um. Era obrigação de todos os médios. Nas feituras, nos recolhimentos, era a obrigação todos participar também. Principalmente as mães criadoras, né? as iabás da comida. Então, o zelo era muito forte em cima disso, né? E eu posso dizer o seguinte: o pai Zé Valdivino, em relação a muitos dirigentes, ele era aquele pai forte. Até porque ele tinha uns atributos diferentes da grande maioria, tinha uma visão que poucos têm, e espiritual, a visão espiritual, né? Que poucos têm. Então, para ele era fácil determinar as coisas, com o que era, o que o guia estava querendo, e não o que o médium estava falando que o guia estava querendo. Entendeu? Ele conversava com o guia. Então, a casa lá é assim até hoje, tanto é que quando o terreiro não era no espaço que é hoje, que era um local próprio, mas não era de propriedade da entidade Templo de Umbanda São Sebastião Sete Frestas da Jurema, que o seu Tranca-Ruas veio em terra e falou para ele procurar um lugar para criar a casa dele, e ele falou: vou criar que jeito, que vou depender do pagamento dos médios para criar um terreiro, não vai dar certo isso? E ele falou: vai dar certo, porque vai ter a chance de você fazer. Então ele saiu procurando e achou, e no fim deu certo, e construiu o terreiro, e o terreiro constituiu uma sociedade que as regras seriam imutáveis, não importa se o Pai Zé estivesse em terra ou não. E assim o Pai Zé Valdivino já não está mais com a gente no material, mas as regras são a mesma e será sempre a Umbanda na natureza. E qualquer dirigente que venha substituir o dirigente atual, que é o Pai Edson da Oxum, tem que seguir as regras, não pode mudar. Todos os preceitos que nós praticamos na Umbanda, todas as religiões, o preceito é designado pela forma como você doutrina os teus filhos, né? Sabendo respeitar. Não existe uma definição de preceito na Umbanda. Existe formação e equilíbrio na missão que as entidades determinam. Isso se torna um preceito porque é conviver com a sociedade, é adaptar as nossas formas de fazer com que as nossas entidades se transmitam a cumprir as leis da natureza, as leis do homem e as leis da espiritualidade. E essas diretrizes é feita de conformidade com a cultura ou o ensinamento do doutrinador. E isso é muito importante.
olha, os preceitos, eu digo para você que é mais rígido que hoje. Muito mais rígido que hoje. Hoje em dia você manda filho fazer preceito, mas você não sabe se ele faz. Porque antigamente tinha muito 7 dias só de fruta, né? 7 dias dormir na esteira dentro de casa, comer com a mão. Naquela época tinha muito isso. Não podia usar calçado, né? Quando eu fiz o santo, eu fui obrigado a comer 21 dias só arroz cozido no dendê. Só isso que eu podia comer. Por 21 dias é muito tempo, né? Gente, que orixá me perdoa, mas eu não suporto dendê. Então, era rígido, né? Mas os guias mandavam e a gente obedecia. A gente obedecia. E hoje você vê que você fala, o médico faz, mas não faz, né? Banho de descarrego é sagrado. Hoje o pessoal acha que você pegar uma erva, ferver, jogar no corpo não vale nada, né? Então, se você quer ser um bom médium, segunda, quarta, sexta e sábado é sagrado para banho. Pelo menos aqui no terreiro é. Porque segunda, quarta e sábado você faz 7 ervas, que é 7 linhas, e no sábado o seu Pedra Vermelha manda fazer, o seu Arranca-Toco, na verdade, manda fazer o de rosa branca, que é das Iabás. E coisas que o pessoal vem aqui e a gente comenta, eles não sabem disso. Entendeu? E é coisa simples, gente. É coisa que vem lá do início, não é de agora. Né? Mas o povo de hoje não perde tempo, não. Compra um sabonete e acha que resolve a coisa. Joga sal grosso que não deve, acha que resolve a coisa. Porque o sal grosso, ele é bom quando você vai na calunga, né? Que você chega a tomar um banho de sal grosso, mas você joga um alecrim, uma ruda em cima. Você não vai ficar só no sal grosso, né? Quem tem conhecimento sabe disso. Então, são coisas que hoje em dia caiu por terra. Porque tem gente que chega aqui e fala assim, quando entra no terreiro, nossa, mas para que tanto banho? Lá eu não tomava banho. Eu falei, lá eu não quero saber. Aqui é assim que funciona. Porque o médico tem que estar com o corpo limpo, né? Eu sempre brinco com eles, gente, o guia não é obrigado a incorporar pessoa com dente podre na boca. Me desculpa, né? Já fugi do assunto. Guia com o corpo suado, com carrego de rua, sem um banho, sem um preparo. Aí depois o pessoal chega e fala, nossa, que energia gostosa tem aqui. Por que tem energia? Porque os médicos se cuidam. Eu falo que eu tenho poucos, mas poucos que eu falo que Deus me dá pouco, mas Ele me dá bom. Aqui na nossa casa, eu falo da nossa casa porque é a minha referência, né? E que o Pai Valdivino nos deixou, né? E que é a ordem do poder espiritual, né? Então nós temos um manualzinho, né? Quando o médium entra no terreiro. E no manualzinho a gente tem esses preceitos, né? E esse manualzinho ele é o mesmo desde 1980, 79, quando nós fizemos o primeiro. Então, é difícil para o médium? Até pode ser. Mas eu falo para ele, se você não conseguiu cumprir o preceito, nem vem colocar sua roupa branca. Porque você vai arrumar problema com o poder espiritual, né? Então, você não pode beber, você não pode fazer sexo, você tem que tomar seu banho, você tem que tomar cuidado com a sua língua, você tem que tomar cuidado com os lugares que você entra, né? Isso um dia antes de você vir para o trabalho, né? E então nós estamos sempre batendo aqui nessa tecla, né? Não pode vir de Bagé para o terreiro, as mulheres, né? E tal.
E nós somos severos quanto a isso. Então nós procuramos não deixar largado, né? Porque senão a gente tem problema dentro das 4 linhas com poder espiritual, né? E o médium vai arrumar problema para ele também, né? Depois, né? Que o lepeu come solto. Meu pai, caminha com eu agora. Meu pai, caminha com eu agora. Sou filho seu pequenino, minha missão é tão grande. Valei-me Nossa Senhora, valei-me Jesus menino. Sou filho seu pequenino, minha missão é tão grande. Valei-me Nossa Senhora, valei-me Jesus menino. Os preceitos eram correr 7 encruzilhadas, 7 cemitérios. Não, isso aí era, como é que se diz, né? Preparação para deitada. O preceito era, a gente estava de preceito, não podia dar mão, não podia comer carne, não podia ter relações, não podia sentar em cadeira, a gente não podia tomar sol, e a comida era comida do santo, preparada unicamente para a gente comer aquela comida. Olha, eu falo assim, para mim, da época não mudou, não passou, porque os preceitos persistem, né? Não dá para fazer umbanda sem preceito. E eles são das mais variadas ordens, né? Hoje em dia é comum associar o preceito com restrições muito físicas, assim, né, do dia a dia. Ah, eu não posso, não, é um costume, uma orientação, um preceito que a gente carrega, dia de trabalho, né, não se consome carne vermelha, antecedendo os trabalhos também, né, um dia antes, o preceito de banho é contínuo, o preceito de defumação na residência, ele é contínuo, né, tem uma continuidade, não necessariamente que todos os dias, mas ele tem uma continuidade de firmeza de anjo de guarda, né? Então, são preceitos que estão postos ali, que são a regrinha básica para todas as pessoas que praticam Umbanda. Juntamente com isso, tem também os preceitos que são ligados à conduta, né? Porque eu entendo que se eu preciso, me é orientado pela espiritualidade, tomar um banho, fazer uma meditação, no caso, né, me manter em sintonia com uma boa energia, para que a conexão fique melhor estabelecida entre o meu corpo físico, né, a minha condição física e a condição espiritual, eu tenho que entender que também a limpeza e a higiene do meu corpo também está na minha fala, no meu pensamento, nas minhas atitudes, nas minhas condutas, nas minhas escolhas, na forma da minha atuação, principalmente com os meus próximos, porque tudo isso gera energia, né? Tudo isso é energia emitida e energia recebida. Então, a gente não pode achar que dá para levar a vida como a gente quiser, e aí vou ter gira, vou ter trabalho no domingo, então quarta-feira eu tomo um banho de descarrego, sexta eu tomo um banho para Oxalá entender que eu estou vivo, e no dia da gira eu tomo um banho daquela entidade que vai passar e estou pronto para trabalhar. Né? É todo um processo de conexão e de se manter a conexão ativa, né? A gente não é médium
e é uma coisa que tem que ficar muito clara para as pessoas, que a gente acorda médium, a gente dorme médium. A gira, uma coisa é a gira ritualística que acontece dentro do meu terreiro, quando eu vou no dia específico. Mas o trabalho espiritual, através da minha conexão, ele é contínuo. O meu guia precisa e pode estar perto comigo, trocando energia, através do meu bom conselho para uma pessoa que cruza o meu caminho, de uma mão que eu estendo para uma pessoa que está em dificuldade, de uma palavra, de um olhar, de um entendimento, de uma escuta. Então, dentro de todo esse processo, a atuação da minha espiritualidade acontecendo, eu preciso estar em sintonia. Preparado, né? Preparado para que ela aconteça de forma 100% garantida, para que a minha palavra alcance o outro, para que a energia que eu vou estar imbuída através da orientação, da intuição emanada pelo meu orixá, pelos meus guias, possam fazer efeito, surtir efeito e chegar ao ponto determinado com excelência. Sobre preceito, eu queria falar que a gente costuma dizer que a Umbanda não é religião para gente preguiçosa. É muito comum colocar o preceito no lugar do sacrifício, mas a construção de uma boa ferramenta se dá quando as pessoas se preparam para atuar com essa ferramenta. Então, quem faz corretamente o preceito, e aqui, independente de cada preceito que seja feito em cada tradição e em cada obrigação, então os preceitos são aqueles comportamentos, atitudes, atos ritualísticos que antecedem uma outra atividade ritualística. Não dá para a gente se dedicar a uma atividade como é o trabalho de atendimento na Umbanda, no qual a gente lida com o coração das pessoas, com o problema das pessoas, com as dificuldades, com as dores, com os vícios, com as angústias das pessoas, sem estar minimamente preparado para se entregar ao seu guia espiritual ou às energias que você carrega. Então não dá para a gente se dedicar a uma atividade ritualística sem se preparar para aquilo. Se Umbanda tem fundamento, é preciso preparar, é preciso se preparar também. A gente ninguém exerce a medicina sem fazer a graduação em medicina. Ninguém exerce o direito sem fazer a graduação em direito. As pessoas se preparam para fazer aquilo, o ofício delas. O ofício do tarefeiro de Umbanda, seja um médium, curimbeiro, ou em qualquer posição hierárquica, é se preparar para aquilo. Então, cumprir preceito é também respeitar o corpo do outro. Cumprir preceito, para nós, é respeitar a dor do outro. Cumprir preceito, para a gente, é respeitar a autoridade que o seu guia tem, que os nossos guias têm, é respeitar a boa vontade e a benevolência que eles colocam e a confiança que eles colocam na gente. Então, cumprir preceito para a gente tem esse valor. Hoje é muito questionado, acho que os questionamentos acadêmicos são sempre muito bem-vindos, mas a gente precisa tomar cuidado em alguns momentos sob talvez a perspectiva de tentar descolonizar alguns pensamentos, se a gente não está colonizando de uma outra maneira, deixando as angústias, as necessidades humanas em segundo plano. A gente está deixando o lado humano em segundo plano. Então, não consumir bebida alcoólica é um preceito muito severo. Não consumir qualquer elemento que tire você da consciência. Isso envolve muitos tipos de entorpecente. Aí as pessoas questionam, mas as pessoas tomam café, comem açúcar. E a gente sabe que, guardadas as devidas proporções do que a gente está falando, muito diretamente, né? São níveis completamente diferentes do que a gente está dizendo. Não, mas o uso do meu corpo é autônomo, eu tenho direito ao meu corpo, então não ter relações sexuais antes de tal determinado rito é uma coisa que me foi colocada pela condição cristã católica. Tá bom, mas o seu preto velho fala isso? O seu preto velho pede para que antes daquele trabalho você, por favor, não troque energia com outra pessoa? Se ele pede, tá bom. Ele que manda. O seu caboclo, é ele que manda. É o que a gente cumpre aqui, é o que a gente cumpre para nós. Então, há pessoas hoje, e que eu entendo muito particularmente,
que querem abrir mão do preceito, simplesmente querem viver a vida que querem viver. E deixam em segundo plano a atenção da sua própria ferramenta para que o guia haja através dela de maneira correta, de maneira eficiente. É isso. Ela ajudou e ajuda. Seria utopia da minha parte dizer que a tecnologia não, mas Deus proporciona a inteligência e a cultura no ser humano para evoluir, para mudar tudo. E realmente, em parte, atrapalhou, porque hoje em dia dificilmente se encontra uma cachoeira, se encontra uma mata, se encontra uma encruzilhada e se encontra um local onde possa se fazer as nossas oferendas. Então, o que é isso? É evolução, é forma de tudo. Então, tudo se resume num ambiente fechado, onde a gente dogmaticamente, a gente liga o sentido da fé no trabalho que vai fazer. Melhorou muito a Umbanda. Até porque é difícil, vocês estão vendo que eu não sou contra o cristianismo. Eu tenho aqui a Bíblia, eu tenho uma coleção completa dela, feita com arabescos, chama-se a Bíblia Mais Bela do Mundo. Eu comprei há mais de 40 anos atrás, certo? Eu sempre me apeguei na Bíblia, nunca pensar em dar uma informação errada. Mas no que vocês vão me comprometer com isso? Por que eu digo que a tecnologia só pode ajudar a Umbanda? Em primeiro lugar, veja bem, crer ou não crer em Deus está em cada um de vocês. Mas a tecnologia põe em xeque, a tecnologia, o conhecimento tecnológico põe em xeque toda a nossa história. Este livro, a tecnologia vai mostrar que está superado. Não o ensinamento que o Frei Jerônimo colocou aqui dentro, a pedido do Papa. A Bíblia foi feita por quem? São Jerônimo, da Igreja Católica. Jerônimo trouxe do aramaico, que era a língua que Jesus falava, aramaico, do grego, do hebreu antigo. Ele trouxe todas essas informações, certo? E traduziu para o latim. Daí nasceu uma obra chamada Vulgata, e a Vulgata é a Bíblia que nós lemos hoje. Agora, por que eu digo que vai haver uma alteração muito grande? Se você gosta de aprender, procure na Netflix, há uma fita que fala da evolução do mundo animal. O pessoal queixa muito porque a Umbanda abriga em seu seio o africanismo, boa parte do africanismo. Mas a tecnologia prova que o homem não nasceu por decreto. Não foi uma palavra de Deus que fez o homem nascer. A humanidade nasceu na África. Leia. Procure aprender. Procure ler uma obra de antropologia séria e você verá o seguinte, que está na antropologia é provado, é ciência, não é mito. Não respondendo a sua pergunta, a hora que esse conhecimento for divulgado, a religião como nós conhecemos hoje vai ter uma alteração profunda, muito grande, certo? Porque a Bíblia conta uma história e a ciência
nos dá sobre a origem do homem, sobre a origem do mundo que nós vivemos, nos dá uma feição completamente diferente. Mas eu continuo acreditando em Deus, acima de tudo, e continuo acreditando na espiritualidade, acima de tudo. O Brasil segue sendo um dos países mais religiosos do mundo. Segundo o censo 2010 do IBGE, mais de 90% dos brasileiros se declaram praticantes de alguma religião. E para assistir às pregações e aprender mais sobre sua religião, os fiéis não precisam mais nem sair de casa e vir até uma igreja. Hoje em dia, com a ajuda da tecnologia, eles podem ter tudo isso na palma da mão. Eu acho que ajudou. O que atrapalhou foi a intolerância das pessoas, eu acho. Porque tem coisas que você vê que a gente sabe que não é assim que funciona. Mas a modernidade faz com que o povo acredite que funciona. Então, eu não gosto, não utilizo. Pode procurar que você não acha nada meu por aí. A não ser o que as coisas que a Rita posta, né? Mas coisas que eu fiz. Eu tenho um lema comigo que tudo que eu tiver que falar para você é olho no olho. Eu acho que é mais sincero. Porque por trás de uma câmera, ninguém está vendo a tua cara. Eu gosto de olho no olho. Então, eu costumo dizer que... Eu não vou dizer que eu tenho inimigos, mas que eu tenho pessoas que me toleram, porque eu sou muito direta. Minha mãe sempre falava, nunca fale pelas costas, e sempre na frente. E sempre cara a cara, assim, de olho no olho, porque a verdade transparece, né? E eu sou, sei lá, eu sou do jeito que a minha mãe me fez, vamos dizer assim. Eu entendo que a evolução, ela sempre ajuda, se sabendo usar, né? Se sabendo filtrar. Porque o problema não é a tecnologia, o problema não é a informação que vem, o problema sou eu que recebo, né? Então quem recebe tem que saber filtrar. Como nós estamos mexendo com coisas espirituais, com a espiritualidade, quem é o julgador? É a espiritualidade, né? Então, o médium recebe N informações, né? Eu costumo falar assim para os meus filhos, eu brinco, né? Às vezes eu dou aula de terça-feira para eles, né? E quando eu estou dando aula, às vezes eu falo, não tem nenhum problema de vocês consultarem o Pai Google de Oxalá, desde que vocês depois venham comigo para tirar as dúvidas. Não que eu saiba tudo, não sei. Mas o poder espiritual sabe. Então a gente consegue filtrar e não tem problema que as crianças vivem na internet, não, né? Eu não tenho problema com isso. Eu só falo para eles, nem tudo que vocês, né, que o Pai Google de Oxalá passa para vocês, serve para as 4 linhas. Né? Tem que saber filtrar um pouco as informações. É mais ou menos isso. Religião na era digital. O mundo não é mais o mesmo. A tecnologia está mudando tudo, até a nossa relação com a fé. Hoje em dia, a internet abre um mar de possibilidades. Dá para assistir cultos online, ler a Bíblia ou outros textos sagrados, tudo pelo celular. É como ter uma igreja na palma da mão. Mas é claro que toda essa facilidade exige cautela. Precisamos usar a tecnologia com responsabilidade. O ritual não mexeu em nada, né? Mas em termos de divulgação, até comercialmente falando, para ajudar os terreiros, ajudar as pessoas que
precisam da venda desses produtos, ajudou e muito. E agora, com esse advento, formam-se grupos de estudos, grupos para falar sobre os assuntos da Umbanda. Formam-se bons grupos e não tão bons grupos. Mas como em todo lugar é assim, tudo bem. Cabe a nós escolher o que a gente acha melhor, né? Então a tecnologia, ela é sempre boa, desde que você saiba usá-la. Nós precisamos ponderar a questão da tecnologia, né? Ser muito coerente com a questão tecnológica, porque se a gente for observar só o que acontece de ruim, a gente não é justo com aquilo que acontece de positivo. Nós vivemos durante um período, nós estamos em 2024, vivemos uma pandemia entre 2020 e 2022, que impossibilitou a gente de trabalhar com o terreiro aberto, distanciou as pessoas forçosamente, e embora na nossa casa a gente tenha recebido a informação espiritual que existiria esse momento, em que a gente não poderia realmente se deslocar, que viria uma doença mundial e que a gente precisaria ficar em casa, foi muito difícil, e a tecnologia nos ajudou naquele momento. A gente conseguiu fazer correntes de oração com os médiuns, cada um nas suas casas, online, sim, em que a gente conduziu louvações na nossa casa, nossos filhos carnais, tocando atabaque, a gente fazendo uma louvação para Ogum, uma louvação para Cosme e Damião, uma louvação para os caboclos, para Preto Velho. Então a tecnologia nos favoreceu naquele momento e hoje favorece muita gente que quer ter uma informação, que quer buscar um conhecimento. Por outro lado, existe um lugar que eu falo que é o lugar da performance humana, né, dessa teatralidade humana. Como as manifestações espirituais de Umbanda, cada espírito e cada agrupamento tem sua característica, as pessoas às vezes não entendem muito bem e querem se colocar no lugar daquela manifestação. E acabam fazendo com que aquela manifestação, acabam trazendo para si a manifestação. Então eu quero colocar a saia mais bonita, eu quero colocar a capa mais, o chapéu mais alto, a capa mais bonita, o penacho mais alto, e isso vira uma performance para as lentes das câmeras. Essa é uma preocupação. Uma outra preocupação que existe é muitas vezes as pessoas olharem muito o que existe na internet, principalmente de equivocado, de errado, sem fundamento, sem raiz, e copiarem. Então aquilo que era restrito a um determinado espaço, a um determinado lugar, né? Não posso chamar de terreiro, mas aquele erro, aquele desvio, hoje ele é gravado e ele é exibido para milhões de pessoas. Que ao invés de tomar aquilo como uma lição de como não fazer, acabam tomando lição de exemplo. Então se um chega, e aqui eu faço minha crítica, com uma entidade, determinada entidade, que chegou de carro, o outro quer chegar de limusine. Se um quer chegar de limusine, o outro quer chegar de carruagem. Se um chega de carruagem, o outro quer chegar de helicóptero. Porque isso é uma demonstração de poder para quem? Para as lentes da internet, para as lentes das grandes plataformas de redes sociais. Então, para a religião, pode ser, como tem sido utilizado para um grupo de pessoas muito grandes e muito honestas, como um lugar de divulgação da boa palavra, da filosofia, do fundamento, mas, por outro lado, tem sido utilizado para divulgar conceitos que não existem e desvios de conduta. Uma outra preocupação que eu tenho muito em relação à tecnologia é o uso da tecnologia para substituir ritos espirituais. E isso a gente nunca viu. Imagine você que hoje existe o desenvolvimento mediúnico pela internet. E eu digo existe com muitas aspas em volta. Obviamente não existe. Mas quem já pisou no chão de um terreiro de verdade e passou pelas mãos de uma entidade incorporada, bem incorporada, sabe a diferença que é um desenvolvimento mediúnico no chão de um terreiro e o pseudo-desenvolvimento mediúnico sob risco no seu apartamento, na sua casa, de frente para uma câmera, com uma vela acesa. Então eu uso a tecnologia dentro desse lugar com muito cuidado, com muita atenção.
porque a tecnologia não vem para substituir a interação, a roda e a gira. Eu só queria só complementar que, como o documentário fala de Umbanda raiz, a gente tem que beber na raiz, né? Raiz de fundamento. E quando a gente fala de Umbanda, a Umbanda nasce dentro da vivência, né? A Umbanda em todos os aspectos que você vai se aprofundar, de entender os mais antigos rituais de Umbanda, da forma que eles eram feitos, eles eram todos presenciais. Tem todo um envolvimento, né, dentro da Umbanda, um envolvimento energético, de doação e de recepção, né? A gente ainda cultua, faz a prática da Umbanda, em que as pessoas, para adentrarem dentro da nossa área santa para tomar um passe, ele não entra de relógio, ele não entra de celular para tomar um passe. Ele vai trocar uma energia entre aquele médium incorporado, a irradiação daquela entidade, diretamente com o corpo físico, espiritual daquele médium, né? Daquele assistente que está vindo tomar um passe. E isso é Umbanda, isso é atendimento, independente da forma que é feito o ritual de abertura, sempre foi feito, independente de como é o local onde é feito, se é dentro de uma casa, se é no meio da mata, né, fazendo na praia. O trabalho, o processo é de contato, de troca de energia e de presença, né? Não tem sentido entender que dentro do desenvolvimento mediúnico, isso na condição do médium, né? Você está dentro de uma corrente e aí o caboclo firma a sua fonte, ele firma, né, os seus chakras, os seus pontos de energia, ele te ampara, te sustenta de energia, transmite através do passe essa energia para a gente entender que ela pode ser transmitida circular através de entrar dentro de um celular, correr dentro de uma internet, de um cabo de internet, né? E alcançar uma pessoa que está lá de um outro lugar, num lugar desprovido de amparo, num lugar desprovido de preparo. A gente fala, Umbanda tem fundamento e é preciso preparar. E mais do que isso, é preciso respeitar os fundamentos de Umbanda. Isso. Todas as evoluções são necessárias e são também boas, né? Desde que sejam bem utilizadas. E que que a gente não pode permitir é que a evolução se torne maior do que o fundamento. O fundamento tem que estar contido. A partir do fundamento, as coisas podem acontecer, mas a base é a raiz, né? É o fundamento. Olha, o Ogã, dentro de um terreiro, é um cargo de muita responsabilidade e não é para todos. No culto de nação, é um cargo, segundo o maior cargo dentro do terreiro. E até as giras não funcionam se não tiver Ogã lá, né? Os xirês não funcionam. Na Umbanda não é bem assim, porque o foco da Umbanda é incorporação. Então, se você não tem o Ogã, mas você tem o médio de incorporação, você abre o seu trabalho. Que é diferente do foco do culto do candomblé, culto de nação. Mas a visão está sendo modificada. Com o advento das escolas de Curimba, a coisa está modificando. Com o advento dos instrutores, como o Pai Elcio, o Pai Zé Walter de Stefano, Zezinho de Oxalá e outros, e graças a Deus eu me incluo nessa também, a coisa está se modificando para que o pessoal tenha mais
consciência do que é ser um Ogã dentro do terreiro, dentro da Umbanda que ele pratica. Porque é Umbanda branca, Umbanda esotérica, Umbanda de caridade, Umbanda sagrada, Umbanda de raiz, Umbanda ecológica. Bom, tudo é Umbanda. Tudo é Umbanda. Agora, pequenos detalhes vão alterando de uma para outra. Como todas as religiões são assim. Leva o nome lá, Igreja Católica, Apostólica Romana, Católica, Apostólica Ortodoxa, Católica Carismática. São todas católicas, mas tem mudanças entre elas. A Umbanda não é diferente. A Umbanda não é diferente. Então, o Ogã, ele vai, dentro do rito que ele pratica, ele vai, é uma pessoa de importância, é uma pessoa que tem que ter o conhecimento de toda a estrutura, toda a dinâmica do trabalho da casa, para que ele trabalhe sempre alinhado ao dirigente e aos guias-chefes daquela casa. E também com todos os outros guias que dão sustentação àquela egrégora que é formada dentro daquele terreiro. Na minha época não existia escola de doutrinação espiritual, hoje existe. Na minha época não existia aula de desenvolvimento, não existe. Na minha época, quem tem, já nasce feito, já vai incorporado, já atua. Hoje não, hoje nós temos escolas doutrinárias, temos escolas de evangelização dentro da Umbanda, quando eu achava que era aberto só da trabalho de mesa branca. Hoje nós temos certas orientações espirituais que não olham o que o conceito antigo olhava. Tempo de casa, conhecimento direcionado, mediunidade confirmada. E antigamente, na minha época de jovem, a incorporação era testada com a matéria. Então, eu nunca me esqueço de uma ocasião que passou comigo, e as entidades que incorporam, você incorpora Exu? Você incorpora Preto Velho? Você incorpora? Então, as federações tinham uns espaços onde tinha aquelas brasas, e o médium tinha que passar. E aconteceu comigo. Por quê? O espiritualista, o matuto lá das matas, lá sem desenvolvimento, eles pulavam a fogueira. Tinha uns que tinham entidade que não deixava de ser o espírito, andava por cima da brasa, como tem certas entidades que se manifestam hoje, pisando em caco de vidro, cortando, quebrando o vidro ou enfiando o punhal, entende? Então eu classifico isso como telepatia, é uma coisa extrasensorial que não é uma doutrina da Umbanda e nem de qualquer religião, é uma exclusividade de um método de determinados médiuns, de determinadas pessoas. Então, é importante lembrar que a Umbanda tradicionalista, eu emprego aqui, eu não desenvolvo médium. Se ele tem guia, ele incorpora. Se ele não tem, ele fica cambonando, ele fica aí, passa a ser um médium passivo de assistência, que muitos de nós chamamos de cambono, né? E às vezes tem mais mediunidade, que não é a mediunidade incorporativa, mas é a perceptiva e auditiva, que está ali auxiliando as entidades e que traz uma riqueza dentro do cabedal da nossa religião, dos nossos tempos. Agora, formar, não sou contra, não sou contra. Deus proporciona razões para que você use as razões. Então, tem pais de santos, tem dirigentes espirituais que formam os seus médicos. É importante. Eu falo assim, a evolução da Umbanda hoje está trazendo muitas condições que equilibre esse espírito evoluído da sociedade. Hoje em dia tem gente querendo pegar um foguete e ir para o céu, ver se encontra Deus o mais rápido, né? Nós aqui temos que malhar, e ainda temos um campo que se chama-se umbral. Depois que você sai, você ainda vai penar lá no umbral para ver se você tem merecimento. Não tem, mas nós temos consciência de praticando a nossa religião, é um desígnio de Deus, é uma forma de Deus manifestar. Por isso, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. E quando escolhido, na seriedade, ele dura
57, 58, 59 anos, até 70 anos, de casa aberta, formando o público. Então, eu vejo hoje, a Umbanda hoje ela é muito reconhecida, muito. O Candomblé é muito conhecido. Só que nós estamos perdendo os valores espiritual. Nós hoje temos muita coisa linda, muita coisa bonita que é colocado aonde não existia. Hoje a gente tem tanta coisa que, se os velhos que foram, que partiram, fossem vivos, eles iam protestar, porque nós estamos perdendo valores espiritual. Eu acredito nisso. Tem muita coisa, muitos conservadores que ainda estão naquela antiga, não naquela antiga Umbanda, mas fazendo aquela Umbanda raiz, como tem que ser, como deve ser na prática mesmo da Umbanda. E vejo outras coisas que o pessoal hoje inverteu. Hoje a Umbanda aceita tudo. Eu não quero aqui falar bobagem, falar mentira, mas é uma coisa que a gente tinha, não pode, isso não pode. Hoje pode tudo. Olha, eu digo para você que foi difícil, claro que foi, né? Porque a gente carregar uma bandeira tem que ter muita responsabilidade. Mas eu digo para você que foi bom. Eu não acho que foi... Tem gente que fala, porque terreiro. Para mim, terreiro é a minha vida. Então, não... Na verdade, não é o terreiro, é a Umbanda, né? Porque se for um peso, deixa de ser, né? Então, eu vejo como coisa boa, leve. E aquilo que eu não consigo, os guias me ajudam, eu vou lá e eu faço. Eu sou uma pessoa reservada, né? E não tenho redes sociais, né? Então, eu fico aqui dentro do terreiro, né? Eu não tenho muito contato com o exterior, assim, contato social, né? E eu procuro blindar o meu terreiro, né, disso, porque essas coisas às vezes interferem negativamente no dia a dia do terreiro, né? Então, o fato de eu conseguir um pouco esse isolamento, ele me permite tocar minha casa com tranquilidade, né? Faço os nossos trabalhos de sexta-feira, toda sexta, né? Aquela rotina, né? 45 anos, né? Que eu sigo essa rotina. E mesmo depois que eu me tornei o zelador do terreiro responsável, eu não mudo essa rotina, né? Então, nós não temos grandes dificuldades, né? E uma das coisas que nos ajuda também é que a nossa sede é própria, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma tranquilidade maior também para conseguir se manter, né? Mas é isso o lado material. E o lado espiritual, o segredo para não se ter problema é rotina, né? É fazer o que o poder espiritual determinou. Ele determinou que é assim, assim, assim. Então nós seguimos aquilo ali, né? E não mudamos. E eu confio sempre numa coisa: quem manda é o poder espiritual, quem manda é o Oxóssi,
né, no caso da nossa casa. Então, se eu fizer o que ele quer, eu não vou ter problema. Né? Eu acredito nisso assim, é como eu acredito que eu estou te vendo. Né? E eu acho que isso funciona para todo mundo. A Seara de Mãos de Umbanda foi fundada em 6 de abril de 2008 pelos pretos velhos vovó Catarina, pai Joaquim de Aruanda e vovó Josefa. Mas esse terreiro, essas imagens, elas são anteriores a essa data. Boa parte das imagens, assim como anunciado pelos pretos velhos já na época, chegariam através de outras mãos, de outros terreiros com axé de outras casas. Quando a Seara de Mãos de Umbanda é aberta, eu não sabia, não tinha esse conhecimento, as imagens que eram do terreiro da casa do Caboclo Birajara, que se encerrou no comecinho da década de 90, elas tinham permanecido sob a guarda de um tio meu, que hoje tem a nossa convivência, e que é o artesão responsável pela manutenção das imagens e uma série de outros atributos. E ele tinha conservado e fazia lá firmeza, acendia as velas à frente dessas imagens. O terreiro foi desmontado, mas ele conservou as imagens e nós não sabíamos. Quando nós abrimos o terreiro, essas imagens retornam para a gente pelas mãos desse meu tio. Então essas imagens que vocês estão vendo aqui, em sua maioria, elas vieram do terreiro que do qual minha avó era dirigente. Essa imagem de Jesus Cristo, essa imagem de São Benedito, essa imagem de Santa Bárbara, essa imagem de São João Batista, que viu muitos batismos, de fato, essa imagem da preta velha dela, vovó Maria Conga, essa imagem de São Jerônimo, que na Umbanda é Xangô, e aquela imagem, muito especialmente, de Menino Jesus de Praga, foi adquirida na ocasião do meu batismo. Né? Eu fui batizado também na Umbanda, era prática naquele momento, ser batizado na Umbanda e também em uma igreja cristã, né, católica. Eu fui batizado numa igreja de Menino Jesus de Praga, e minha avó adquiriu a imagem e trouxe para o seu congá. Essa imagem, então, data do meu nascimento, do meu batismo. Regula de idade comigo. Mas essas imagens são anteriores. Então a gente está falando de imagens aqui que seguramente têm 60, 70 anos, 75 anos. Alguns nessa faixa. Então 70, umas imagens menores, 60, umas imagens maiores. Essa imagem eu tenho segurança em dizer, eu tenho uma imagem aqui de São Jorge, que foi doada por um membro da casa de minha avó, ainda na década de 70, porque a gente sabia muito dessa história. Essa imagem de Maria do Balaio, que era a imagem da baiana dela, também era já da década de 60, essa imagem. Aí tem imagens também de outros terreiros, né, imagens que vieram para nós de outras casas. Então, o espaço onde nós utilizamos hoje já havia sido terreiro antes. E a dirigente espiritual anterior, ao encerrar o seu ciclo de missão, também nos cede algumas imagens que estão aqui. Essa imagem maior de São Jorge, a imagem de Nossa Senhora de Assunção, que é sincretizada com Oxum. E embora a gente saiba e compreenda o sincretismo como uma prática que inicialmente foi uma prática opressiva para o povo de religião, a gente também, eu particularmente, como uma pessoa que compreende esses fenômenos que acontecem na nossa religiosidade, eu também não posso abrir mão da minha relação emocional e da relação histórica que essas imagens, não apenas dos santos católicos, mas dos caboclos e pretos velhos que aqui estão, têm com a história da espiritualidade da minha família, dos meus ancestrais diretos e de tantos outros ancestrais de outros tantos terreiros, que também nos colaboraram. Então, a gente acaba recebendo algumas imagens, acaba direcionando, as próprias entidades às vezes direcionam algumas imagens para outros lugares, mas esse lugar do Congá, ele também é um santuário e, ao mesmo tempo, um memorial histórico. Ele é um documento histórico da passagem do tempo da nossa família na Umbanda. Saravá, 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 esses filhos de Pemba que ficam de pé no Congá. Saravá, saravá, Oxalá.
Ele é pai de cabeça e não deixa seus filhos tombar. Saravá, 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 esses filhos de Pemba que fica de pé no congá. Saravá, saravá, Oxalá, ele é pai de cabeça e não deixa seus filhos tombar.